Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações, habitando não só hoje, mas amanhã e para todo sempre. Eu quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia comigo, o livro de Atos dos Apóstolos, o seu capítulo 1, e o seu verso é o verso 10. Melhor, verso 9. Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Senhor, é misericórdia dele. Quantos acharam, digam amém. Assim está escrito. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós viste subir, assim como foi, um dia voltará. Amém. Que Deus abençoe essa palavra. Meus irmãos, nós vemos que a última vez que os discípulos de Cristo Jesus o viu ele sendo elevado às alturas. E existe alguém que foi mais privilegiado ainda, que foi João, não o vê mais como os discípulos o haviam visto, ressurreto, mas o veem agora como um Jesus glorificado. É os seus cabelos brancos como a lã branca, é os seus olhos como chama de fogo, na sua boca existe uma espada aguda de 2 fios, que penetra ossos, medulas, nervos. O seu vestido não é mais um vestido feito daqui da terra, mas é um vestido de linho fino. Ele tem um cinturão de ouro. Os seus pés é como um latão reluzente. E se não bastando, ainda na sua coxa tem escrito que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Mas eu quero falar nessa noite sobre o ponto culminante da nossa fé, da fé cristã. Eu quero falar um pouquinho sobre o Jesus da cruz. Nós vemos que a grande mensagem que trouxe uma revolução a este mundo é a palavra da cruz. Porque na cruz nós vemos que o ego do homem é massacrado. Nós vemos que na cruz existe uma autoridade que se submete a ponto de dar a sua vida e dizendo: eu dei a minha vida por você. E o que será que você tem feito com a sua vida? É na cruz que eu vejo que, mesmo eu pecando, existe um projeto. E qual é esse projeto? Você tem que ser melhor. Pois bem, é quinta-feira, é Jesus terminando a Santa Ceia, e é ele indo ao Getsemane, e a palavra diz que era como de costume. Getsemane no seu original significa Getsemane, lugar de prensa. É Jesus posto em agonia, sendo pressionado. Meus irmãos, é um projeto. Eu quero que você preste bastante atenção. É um projeto. A cruz é um projeto, só que antes disso, antes dessa glória,
ele está no Getsemane, no Monte das Oliveiras. E a palavra, o apóstolo Paulo diz que em Cristo habitava 100% da divindade, ou seja, a sua plenitude estava dentro dele. Cristo não era simplesmente homem, mas dentro dele tinha o seu Deus. Deus tem 3 atributos que o homem não tem. O primeiro é a sua onisciência, a segunda, onipotência, e a terceira, onipresença. Em Cristo habitava somente 2, porque, como homem, a sua matéria carnal o impossibilitava dele ser onipresente. Tanto é que a palavra diz que ele saía de Cafarnaum, ia para Galileia. Ele andava. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo momento, mas a sua onisciência fazia ele saber de todas as coisas. Ou seja, Cristo, na sua matéria carnal, está no Getsemane. E no Getsemane ele sente a agonia da cruz, porque a sua onisciência o leva à frente. Mas o seu homem carnal, que jamais quer morrer, está dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Porque o homem natural, ele não quer se entregar. Porque o Adão normal, natural que existe dentro de nós, ele não quer morrer, não quer se entregar. E aqui ele está deixando o quê? Um aprendizado. Quer cumprir os propósitos? Primeiro tem que entregar o natural para viver o homem sobrenatural. Aqui ele nos mostra que mesmo ele sendo Deus, ele orava. Perceba, meu irmão, ele vai cumprir projetos de Deus, só que antes dele cumprir os projetos de Deus, ele está orando. Ele me ensina que antes de eu fazer qualquer coisa, eu devo orar. Ele é Deus, não precisa, mas ele está fazendo para me ensinar. Agora chegam os homens, ele se entrega, e o interessante é que ele é julgado de madrugada. E ele sendo julgado de madrugada, de quinta para sexta-feira, ele primeiro vai na casa de Anás, que é sogro de Caifás. Ele entra no pátio, passa no pátio, vai na casa dele, e aí ele é julgado. Os homens o julgam, ele sai dali, e eles levam ele até Pôncio Pilatos, na fortaleza Antônia de Roma, em Jerusalém. Ali eles apresentam um Jesus blasfemador. Eles dizem a Pôncio Pilatos: olha, achamos este pervertendo a ordem de todos. E o pior é que ele nos ensina a não pagar o tributo a César, ou seja, ele está revolucionando. Se não bastando, ele ainda se diz ser o Cristo, o enviado, o Messias. É interessante porque quando nós vemos o contexto de Cristo quando ele está em Jerusalém, o contexto nos fala que os homens, por um aparato político e religioso, fizeram uma lei de que ninguém jamais poderia se denominar ser o Cristo, Filho de Deus, se ele não aparecesse com um aparato político, religioso e com um armamento bélico. Porque antes disso, pessoas se apresentaram ser Jesus, ser o enviado, ser o Messias, e enganou a todo mundo. As pessoas o seguiram, ele morreu, todo mundo se frustrou e o povo estava frustrado. Assim, para não criar uma falta de esperança, o que é que eles fizeram? Nós vamos fazer uma lei. A partir de hoje, qualquer cidadão judeu que se denominar ser o Filho de Deus, o enviado, é digno de morte. Agora está Jesus na frente de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos o diz: tu és o Cristo, tu és o enviado. Jesus ele não responde, e a única palavra que sai da sua boca é: tu o dizes. Só que é interessante,
Porque Pôncio Pilatos está admirado e maravilhado com tanta simplicidade na sua frente. Pôncio Pilatos está pasmo, porque as pessoas estão fazendo conturbações e Cristo está calado. É que eu entendo que o propósito tem que ser cumprido de qualquer maneira. Aqui eu entendo que o propósito ele tem que ser cumprido. E Jesus está parado na frente de Pôncio Pilatos. Até que de repente ele percebe que Jesus ele tem traços de Galileu. E sabendo ele, a palavra diz que ele era Galileu, e da jurisdição de Herodes, manda que ele vá até Herodes, porque Herodes estava em Jerusalém naquele dia. Jesus ele vai até Herodes, e a palavra diz que Herodes ficou muito alegre, porque de muito ouviu falar de Jesus. E o que Herodes quer agora é que Jesus faça um milagre na sua frente. É bonito. Quando andamos com Jesus, vemos milagres. Mas agora eu estou falando de alguém que está somente na frente de Jesus. Somente ouviu falar dele. Nunca andou com ele, nunca andou uma milha, nunca andou uma légua, nunca moveu um passo, nunca pisou na frente, não pisou nas águas, não entrou, não quis, mas ele está falando: eu ouvi falar de você e eu quero um milagre. A minha pergunta é: quantas vezes paramos de andar com Jesus, mas mesmo assim ainda queremos ver Jesus fazendo milagres? É uma noite de evangelização e eu não quero perder o foco. Então Herodes pega Jesus, coloca nele uma túnica de púrpura muito bela, mas ele está escarnecendo. É assim que pessoas fazem quando somente escuta falar de Jesus e nunca andou com ele, e quando ele não faz milagres, diz: esse Jesus não é de nada, escarnecendo. Só que agora o interessante é que a palavra diz que eles levam até Pôncio Pilatos de novo, e Pilatos não vê nele mancha, mácula nenhuma. E aí Pilatos se lembra, ele quer soltar Jesus, ele se lembra: eu sei muito bem o que eu vou fazer. É de costume da época soltar sempre um prisioneiro. Então eu vou apresentar a eles um homem terrível, que já matou alguém, é um homicida. Eu vou apresentar este homem, então o povo vai falar: podemos soltar esse Jesus. E de repente eles dizem: olha, ele diz: nós temos apresentado duas pessoas, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E eles gritam em uma só voz: Barrabás. O interessante aqui é que agora ele olha para Jesus, olha para a multidão, e a multidão, sabe quem são? São os mesmos que há uma semana atrás Jesus está entrando montado em um jumentinho. As portas de Jerusalém se abriram, e as pessoas, os homens, mulheres, estão pegando palmas nas suas mãos, estão cantarolando, pegando arroz, jogando para cima e dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Só que agora essa multidão é a mesma que está dizendo: crucifica. Crucifica. Então Pilatos pega nas suas mãos uma bandeja, e naquela bandeja com água ele lava as mãos e fala: nesse ato eu estou lavando as minhas mãos, porque eu não tenho nada a ver com o derramamento de sangue deste homem. E a palavra diz que ele entregou aos açoites, e depois dos açoites a cruz as costas para carregar. Só que aqui existe entrelinhas.
A palavra não demonstra o sofrimento de Jesus, mas ela deixa entre linhas. E quando nós vamos estudar e pesquisar sobre isso, nós vemos que quando é entregue aos açoites romanos, no pátio da fortaleza Antônia, existe uma coluna pequena de cimento. Ali o condenado é amarrado com algemas nas suas mãos e fica encurvado naquela coluna e com as costas expostas, sem veste, para vergonha. Pega nas suas mãos, são 2 algozes que vão dar sentenças. 2 homens arrões grandes, com as suas mãos, o que eles têm? Um cabo de madeira. Na madeira, na ponta dela, existe uma tira de couro. E nessa tira de couro, na sua ponta, tem osso e ferro. Então, quando eles pegam isso, 2 algozes, vê o condenado com as costas expostas. O interessante é que fosse apenas couro, chibata, batia e voltava. Mas tem osso na ponta, ou seja, quando bate, gruda. E com uma força excomunal eles puxavam. Imagina o condenado. Ele tem que gritar, mas ele, como ovelha, se calava. É interessante porque quando nós estudamos, nós vemos que na 12ª chibatada o condenado já não aguentava mais, porque as suas costas mostravam veias, artérias, órgãos expostos, ficavam à vista. Só que Jesus, ele aguenta 39 chibatadas. É um corpo dilacerado com mais de 460 cortes. E se não bastando, os soldados pegam uma vestimenta de púrpura, vermelha, carmesim, colocam nas suas costas, pega espinhos com cerca de 8 centímetros e tecem uma coroa, coloca na sua cabeça, pega uma cana e bate na sua cabeça a fim de entrar no seu crânio, ou seja, cravou na cabeça. E se não bastando ainda, escarnece e cospe na cara. Agora, eles tiram a veste de Jesus e colocam a sua veste original. Todo judeu tem 2 vestimentas. A primeira, túnica, por dentro. A segunda, simplesmente vestes. Primeira, túnica, por dentro, lacrada. A segunda, vestes. Guarda isso. Agora eles pegam Jesus, colocam uma cruz nas suas costas e diz: nós vamos para o alto do Gólgota, do Calvário. Lá vai ser sacramentado, lá vai terminar. E é interessante porque o condenado está dilacerado. Já não tem mais a mesma força que tinha se ele tivesse em perfeito estado. Os 2 malfeitores que com ele também levam a cruz até o alto e lá em cima são pendurados, eles não têm sofrimento nenhum, porque eram ladrões e não contra a lei, no sentido de dizer que é o Cristo. Agora a palavra fala que Jesus, ele toma a cruz nas costas e começa a andar alguns metros. E de repente ele não aguenta e cai, e ele tem um homem de Cirene chamado Simão. O que é que este homem está fazendo em Jerusalém se ele é um sirineu? Ele é de Cirene. Cirene é uma região da Etiópia naquele tempo.
Ali a maioria dos homens eram negros. E meus amados irmãos, mais de 70% da Etiópia naquele tempo que eles faziam parte da necromancia, ou seja, praticavam macumbarias. Mas o que é que um homem de Cirene, que é negro, está fazendo junto de Jesus levando a cruz? Ele foi lá para poder ver um ato que acontecia em Jerusalém. Era exatamente no domingo. E qual era esse? O cortejo pascal. O cortejo pascal, eu quero somente abrir a sua mente para isso. O cortejo pascal se dava pelo seguinte: o sumo sacerdote entrava dentro de um templo, o templo era lacrado, fechado, só tinha uma coisa que entrava a luz lá dentro, era o quê? Uma festa e aresta que passava por diante o tempo todinho. Ali dentro existia um altar como este, talvez. Neste altar existia um altar de holocausto. O sumo sacerdote entrava lá dentro e embaixo só tinha pessoas com vestimentas brancas. Assim tinha uma pessoa que ficava na porta, e dentro lá naquela porta ela ficava olhando cada pessoa que iria entrar dentro do templo. Porque para entrar em meu cortejo pascal, a sua vestimenta tinha que estar branca, sem mácula e sem mancha. Agora, quando ele visse alguma mancha, não deixava as pessoas entrar, mas quando não tinha, entrava e via o cortejo. Como se dava? O sumo sacerdote arrancava a cabeça do cordeiro, pegava o seu sangue, depositava dentro de uma espécie de um balde, e ele pegava o isopo. O isopo é uma planta do Oriente Médio, ela tem o poder de absorver. É por isso que quando Jesus sente sede, os soldados pegam um isopo com vinagre, porque ela absorve o vinagre. Então o sumo sacerdote pegava o isopo e colocava dentro daquele balde. Quando colocava dentro do balde, a planta absorvia o sangue do cordeiro. Agora o sumo sacerdote não podia mais encostar o dedo, porque se ele encostasse o dedo, ele não ia deixar mais o holocausto purificado. Mas ele pegava uma madeira e fincava naquele isopo. Quando ele fincava no isopo, ele levantava a madeira. E ele só podia jogar o sangue quando ele visse o sangue escorrendo no madeiro. Quando ele via o sangue escorrendo no madeiro, ele aspergia. E todo mundo que estava embaixo com a vestimenta branca só esperava o quê? Uma gotinha de sangue, porque quando caía a gotinha de sangue na sua vestimenta, eles entendiam que eles estavam purificados do pecado. Então o sumo sacerdote fazia esse ato, eles entendiam que estamos purificados. Simão foi exatamente para ver o cortejo pascal. Ele queria apenas uma gotinha de um cordeiro caindo na sua vestimenta para entender que estava purificado. Mas agora é o próprio Cordeiro de Deus que está abraçando Simão com as suas mãos ensanguentadas, o seu corpo dilacerado. E talvez, quem sabe, pergunte Simão: mas agora nós vamos para a própria cruz. A cruz está no chão e eles pegam cravos, prende as mãos de Jesus, os seus pés, e agora levanta aquela cruz em cima do Calvário. É interessante porque agora os homens ficam olhando para a cruz, e ali não existe uma ajuda, ali não existe nada. A única coisa que os homens veem é uma cruz, um homem dilacerado, todo rasgado. E os principais olham para ele e dizem: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus, livre-o agora.
Se não bastando, um dos malfeitores que está do seu lado, está olhando para ele e está dizendo: se tu és o Cristo, livra-te a ti mesmo e a nós. É as mulheres chorando no pé da cruz, e ele olhando para elas e dizendo: não chores por mim não. Só que é interessante porque nós crentes massacramos os judeus, que eles estavam dizendo: desça da cruz, desça da cruz. Sabe por que é que a terra se fecha? Sabe por que é que o sol ele se tampa e tem densas trevas? Sabe por que existe um terremoto agora? Não é exatamente somente porque ele é o Filho de Deus, para que as pessoas creem, não. É porque os homens estão negando ao Salvador deste mundo. E alguém olha e diz: se eu estivesse lá, não negaria ele. Não falaria que ele era mau. Mas o que eu quero trazer para mim, para você nessa noite é: nós negamos Jesus. Nós negamos Jesus com o nosso pecado. Nós negamos Jesus vivendo os nossos próprios projetos. Nós negamos Jesus porque simplesmente olhamos para a cruz e vemos ali que tem um homem de braços abertos, mas nós não queremos ver o propósito dele, e nós negamos o quê? Virando as costas para a cruz. Nós viramos as costas. Não adianta você falar que você não vira. Muitas vezes nós viramos as costas no nosso dia. Nós viramos as costas para a cruz. E nós nos tornamos iguaizinhos àqueles homens. Mesmo nós havendo aceitado a Ele, mesmo nós havendo aceitado a Ele, dizendo: Senhor, faça parte da minha vida, mas nós pegamos a cruz quando viramos as costas e dizemos: eu quero viver o meu próprio sonho, o meu próprio projeto. Nós viramos as costas para a cruz quando pecamos. Nós viramos as costas para a cruz quando nós enganamos as pessoas. Nós viramos as costas para a cruz quando existe um mendigo sentado no chão e ele não tem nada para comer e você esbanjando na sua casa. Só que você olha para ele e fala: tá assim porque quer. Nós viramos as costas para a cruz. Nós viramos as costas para a cruz. Nós olhamos para o nosso próximo e nós não sentimos mais a vontade de o ajudar. São pessoas simples que não tem nada, ela simplesmente quer o evangelho puro, o evangelho corroborado, ela simplesmente quer uma palavra e você não chega até ela e diz: você, meu amigo, aguenta firme, Jesus vai voltar logo, calma. Nós perdemos a essência da cruz. E são eles olhando para a cruz e dizendo: você é um malfeitor, está aí porque merece. E nós fazemos a mesma coisa. E simplesmente, meus amados irmãos, temos perdido a essência da cruz. Temos perdido a essência de que um dia Ele morreu por nós. Assim nós também temos que morrer por Ele.
os meus pensamentos são: e se alguns aqui ficarem e não forem arrebatados? Quando o anticristo aparecer, o que será que vai acontecer com esses crentes? Crentes vazios, cheios de si, crentes que não se esvaziam um minuto do seu dia. Eu estou falando isso porque eu já vivi. Quem prega e não vive é um dos piores que tem. Mas, meus irmãos, eu quero vos despertar. Temos que morrer pela cruz. E agora, depois de haver morrido, ao terceiro dia ele aparece aos discípulos, aparece também a todos no espaço de 40 dias. E antes de 50 dias, que vai ter a festa de Pentecostes, no 40º dia, a palavra diz que estão todos juntos e ele é assunto aos céus. Os discípulos não queriam parar de olhar, e aparece 2 anjos que os incentivam e diz: olha, este mesmo Jesus que um dia viste subir, ele vai voltar. É interessante, porque agora nós vivemos sobre uma esperança. Depois de haver se entregado, temos uma esperança. E qual é essa esperança? É que um dia a nossa matéria, o nosso corpo físico, o apóstolo Paulo, ele diz aos primeiros, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 53, por que importa? Que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na areia. Nós temos uma esperança, e essa esperança é um dia, quando menos esperarmos, quem sabe as pessoas vão estar do nosso lado em um ponto de ônibus, olhou, viu crentes que são imaculados do seu lado. Quando eu digo imaculados, é aqueles que não têm mancha. Olhou, viu que o ônibus está vindo, apontou o dedinho, pegou o ônibus, mas quando olhou para o lado onde o crente estava, a única coisa que está lá é as suas vidas. Porque o crente fiel em Jesus Cristo será arrebatado. Essa é a nossa esperança. E a única coisa que eu quero é que essa esperança esteja viva, concisa e eficaz nos nossos corações. E eu já vou devolver a palavra para o nosso irmão Tureta. Deus abençoe a vida dos nós, em nome de Jesus. Amém.